Saúdo calorosamente a todos os participantes deste primeiro Congresso Internacional sobre a Teoria Histórico-Cultural e 11ª Jornada do Núcleo de Ensino de Marília. Agradeço à comissão organizadora, na pessoa do professor Armando Marinho Filho, pelo convite para participar desta mesa redonda. E apresento meus cumprimentos à professora Andréia Maturano Nogareles e ao professor Manuel Oriosvaldo de Moura, companheiros de mesa. É para mim sempre motivo de muita satisfação participar das jornadas do Núcleo de Ensino de Marília. Espero que esta minha apresentação, nesta manhã, contribua para os estudos e debates realizados nestes 4 dias de intensa e rica programação, intensos e ricos debates. Como o professor Armando já anunciou, o tema desta mesa é a teoria da atividade como fundamento para a educação escolar. Considerando-se a teoria da atividade como um outro nome para a corrente da psicologia que se tornou conhecida como psicologia histórico-cultural, pode-se afirmar que o tema desta mesa, portanto, remete à questão das relações entre psicologia e educação. Nesse sentido, inicio a minha análise desse tema por algumas delimitações e precisões. A primeira delas é a de que a teoria da atividade, ou psicologia histórica e cultural, é tão somente um dos fundamentos da educação escolar. Trata-se, por certo, de um importante fundamento, mas para que ele possa, de fato, contribuir para o trabalho educativo, é necessário inserir esse fundamento numa teoria pedagógica, para cuja construção também contribuem a filosofia, a sociologia, a história, a didática e outros campos dos estudos educacionais. Em outras palavras, entre a teoria da atividade como uma teoria psicológica e a prática educativa, sempre existe a mediação de uma teoria pedagógica. A teoria da atividade não é e não pode ser uma pedagogia. O que ela pode ser é um dos fundamentos de uma pedagogia. A outra delimitação necessária é, portanto, a de qual teoria pedagógica possa fazer essa mediação entre a teoria da atividade e a educação escolar. Como vocês sabem, existem várias teorias pedagógicas, sendo necessário, portanto, um critério para se definir qual delas se mostra mais compatível com a teoria da atividade. A teoria da atividade surgiu, como também vocês sabem, num contexto revolucionário de luta pela superação do capitalismo e pela construção do socialismo como uma sociedade de transição para o comunismo. O fato de que não se tenha alcançado o comunismo e que o projeto soviético de socialismo tenha enfrentado uma série de problemas e contradições que acabaram levando à sua derrocada, não muda o que acabei de afirmar, ou seja, que a teoria da atividade surgiu num contexto social, político e ideológico de luta pela construção do socialismo. Assim, uma pedagogia compatível com a teoria da atividade deve ser uma pedagogia marxista que situe a educação escolar na perspectiva da superação revolucionária da sociedade capitalista em direção ao socialismo e deste ao comunismo. Pautando-me nesse critério,
entendo que a pedagogia pode realizar de maneira mais coerente as mediações entre a teoria da atividade e a educação escolar na sociedade contemporânea é a pedagogia histórico-crítica. Na semana passada, na conferência de abertura do 9º Seminário Nacional do STED-BR, em João Pessoa, abordei o tema das relações entre a pedagogia histórico-crítica, a educação escolar e a Revolução Socialista. E naquela oportunidade apresentei um vídeo que julgo ser adequado apresentar também a vocês neste momento como uma introdução à temática das contribuições da teoria da atividade para a educação escolar na perspectiva revolucionária da pedagogia histórico-crítica. A pedagogia histórico-crítica defende a tese de que a maneira específica da educação escolar participar da luta pela revolução socialista é por meio da socialização do conhecimento científico, artístico e filosófico em suas formas mais desenvolvidas. Vários estudiosos brasileiros têm procurado explorar as contribuições da teoria da atividade para a educação escolar à luz da pedagogia histórico-crítica. Não listarei aqui, entretanto, os nomes desses pesquisadores, seus orientandos e seus trabalhos, pois não quero correr o risco de deixar alguém ou algum trabalho injustamente fora dessa lista. Mencionarei apenas um trabalho recente como um exemplo representativo dessa linha de estudos que se apoia tanto na teoria da atividade como na pedagogia histórico-crítica. Trata-se da tese de livre docência em Psicologia da Educação da professora Lígia Márcia Martins, intitulada O Desenvolvimento do Psiquismo e a Educação Escolar. Contribuições à luz da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica, defendida no início deste ano na Unesp, campus de Bauru. Da mesma forma que optei por não apresentar uma lista desses pesquisadores e seus estudos, também não me proponho a sintetizar nesta exposição as questões que têm sido analisadas nesses trabalhos e as teses que eles têm defendido. No tempo de uma apresentação como esta, propor-me a fazer tal síntese produziria uma imagem excessivamente esquemática e superficial. Seguirei, portanto, outro caminho. Pude discutir uma única questão, que espero possa provocar um debate sobre outras questões que sejam importantes para refletirmos sobre as contribuições da teoria da atividade para a educação escolar na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. A questão que escolhi para discutir hoje é a do critério de desenvolvimento. Como definir o que é mais desenvolvido e, por consequência, o que é menos desenvolvido? Podemos dizer, por exemplo, que existem tipos de personalidade mais desenvolvidos que outros. Podemos dizer que o adulto é mais desenvolvido do que o adolescente e este mais desenvolvido do que a criança? Que o capitalismo é mais desenvolvido que as sociedades que o precederam? Que o comunismo é uma proposta de sociedade mais desenvolvida que o capitalismo? Que existem tipos de conhecimento que são mais desenvolvidos que outros? Que existem visões de mundo mais desenvolvidas que outras? Esse tipo de questionamento é fundamental, pois se não possuirmos um critério para identificarmos o que é mais desenvolvido e o que é menos desenvolvido, a primeira coisa que deveríamos fazer seria admitirmos que a atividade educativa não faz sentido. Embora eu não compartilhe de perspectivas pedagógicas que negam a importância da transmissão do conhecimento pelo professor,
e colocam o aluno e o professor no mesmo nível, pedagogias que postulam ideias como, por exemplo, a de que ninguém educa ninguém e que todos se educam juntos. Então, embora eu não compartilhe dessa perspectiva, admito que até mesmo para esse tipo de concepção educacional se faz necessário um critério de desenvolvimento, pois, mesmo nessa perspectiva que afirma que todos se educam juntos, então espera-se que todos estejam mais educados no ponto de chegada do que estavam no ponto de partida do processo educativo, ou seja, espera-se que estejam mais desenvolvidos. No livro História do Desenvolvimento das Funções Psíquicas Superiores, Vygotsky apresenta-nos um critério de desenvolvimento. Lerei agora uma citação, abre aspas. A estrutura superior se distingue da inferior pelo fato, sobretudo, de ser um todo diferenciado, em que cada uma das partes isoladas cumpre diversas funções e no qual a unificação dessas partes em um processo global se produz à base de conexões funcionais duplas e relações recíprocas das funções. Prossegue então Vygotsky. Werner cita as palavras de Goethe, que afirmou que a diferença entre os organismos superiores e inferiores reside na maior diferenciação do superior. Quanto mais perfeito é um organismo, mais diferentes são entre si as partes integrantes. Em um caso, o todo e as partes mantêm certa semelhança. No outro, o todo se diferencia essencialmente das partes. Quanto mais parecidas forem entre si as partes, menos elas serão subordinadas umas às outras, porque a mútua subordinação é uma correlação mais complexa entre as partes de um organismo. Fim da citação. Assim, no processo de desenvolvimento, parte-se de uma estrutura relativamente indiferenciada e caminha-se para uma estrutura na qual as relações entre as partes se tornam mais complexas e no interior da qual as partes assumem funções diferenciadas. Vygotsky adotou esse critério em seu estudo sobre a atividade psíquica mediada pelos signos e o desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Alexei Nikolaevich Leontiev adotou o mesmo critério na análise do desenvolvimento da atividade humana por meio da diferenciação das ações que constituem as unidades de uma determinada atividade. Dada a grande penetração, nem sempre admitida, das ideias pós-modernas entre a intelectualidade à direita e à esquerda do espectro ideológico, não será excesso de zelo de minha parte ressaltar o que é claro por si só nas palavras de Vygotsky que acabei de citar. Não há qualquer semelhança entre esse critério de Vygotsky para o desenvolvimento e o fetichismo das diferenças, disseminado pelo relativismo pós-moderno, para o qual a própria discussão sobre o desenvolvimento perde todo o sentido, posto que não existiriam para o pós-modernismo seres e fenômenos culturais mais desenvolvidos, pois para o pós-modernismo existiriam apenas seres e fenômenos culturais diferentes uns dos outros. Além de negar o desenvolvimento, a retórica pós-moderna transforma as diferenças culturais naquilo que pode ser chamado de uma ética da diversidade, e contribui significativamente para a legitimação ideológica das profundas desigualdades sociais produzidas pelo capitalismo. A citada passagem de Vygotsky, como aliás toda a sua obra,
não dá margem a qualquer aproximação a esse tipo de concepção, a começar do fato fundamental de que, para Vygotsky, a principal diferença que ele analisa é aquela entre um psiquismo menos desenvolvido e um psiquismo mais desenvolvido. E a posição de Vygotsky não poderia ser diferente, considerando-se seu objetivo de construção de uma psicologia marxista. Há quem afirme que o marxismo em Vygotsky seria apenas uma imposição do ambiente político e ideológico da União Soviética. Quem isso afirma tem interesses ideológicos próprios à lógica da sociedade capitalista, porque uma leitura séria e aprofundada de Vygotsky mostra, ao contrário, que o marxismo é essencial e nuclear à sua teoria, que o marxismo é fundamental na perspectiva vygotskiana. Pois bem, Vygotsky adotou esse critério para caracterizar o desenvolvimento. Eu diria que o mesmo critério que Vygotsky adotou para caracterizar o desenvolvimento psíquico encontra-se em Karl Marx, quando este, Karl Marx, analisa as relações entre o desenvolvimento da individualidade e o desenvolvimento da sociedade. Na introdução da obra que tornou-se conhecida como Grundrisse, Karl Marx é bastante claro quanto às relações entre o desenvolvimento da sociedade e o desenvolvimento da individualidade. Uma citação dos Grundrisse de Karl Marx, abre aspas: nessa sociedade da livre concorrência, a sociedade burguesa, o indivíduo aparece desligado dos laços naturais que em períodos históricos anteriores fizeram dele o acessório de um conglomerado humano definido e limitado. Não como resultado da história, mas como seu ponto de partida. Essa ilusão tem sido comum a cada nova época até os dias de hoje. Quanto mais longínquamente recuarmos na história, mais o indivíduo, e consequentemente também o indivíduo produtor, aparece como dependente, como pertencendo a um todo maior. Prossegue então Marx. Somente a partir do século XVIII, na sociedade burguesa, o indivíduo se confronta com as várias formas de conectividade social como simples meios para seus fins privados, como necessidade externa. Mas a época que produz esse ponto de vista, o do indivíduo isolado, é também a das até então mais desenvolvidas relações sociais. Fim da citação. O desenvolvimento psíquico individual está inserido na totalidade das relações existentes numa dada sociedade. Quando se afirma que o psiquismo humano é histórico e cultural, isso quer dizer que o avanço em termos da personalidade terá seus limites dados pelo avanço da sociedade. Vygotsky afirmou que nós não podemos dominar a verdade sobre nossa personalidade e dominar nossa própria personalidade enquanto a humanidade não dominar a verdade sobre a sociedade e não dominar a própria sociedade. Dominar a verdade sobre a sociedade significa conhecer a essência da dinâmica social, o que, em nosso caso, é a essência da dinâmica do capitalismo. Como já foi mostrado pelos clássicos do marxismo, a sociedade capitalista é movida pela luta de classes e pela contradição entre capital e trabalho. Nessa sociedade, acentua-se cada vez mais a contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações capitalistas de produção. E, portanto, a humanidade, para continuar a se desenvolver, precisa superar essa forma antinômica de organização social. Ao contrário do que afirmam os defensores da sociedade burguesa, não são os socialistas que insuflam a luta de classes sociais, mas sim
é a própria essência da sociedade capitalista que divide os seres humanos em classes em luta. Enquanto existir o capitalismo, as relações sociais serão marcadas por essa antinomia fundamental. Nessa sociedade, não é a humanidade que domina as forças sociais, pois essas forças estão a serviço do capital, ou seja, a serviço da classe dominante. Disso decorrem as muitas e profundas formas de alienação que marcam a vida na contemporaneidade. Os indivíduos não poderão desenvolver plenamente sua personalidade e não poderão conduzir livremente suas próprias vidas numa sociedade que é comandada por forças que subjugam e oprimem a maior parte das pessoas como se fossem forças sobre-humanas. Não é por acaso que deuses, diabos e espíritos de todo tipo têm uma força tão grande na imaginação de muitas pessoas. Tais representações ilusórias nada mais são do que uma expressão fantasiosa do fato real, que é a subordinação dos indivíduos a forças sociais que se lhes apresentam como incompreensíveis, incontroláveis e insuperáveis. Nesse ponto, não poderei deixar de colocar o dedo na ferida. Há educadores e psicólogos que, no Brasil e no exterior, adotam a teoria da atividade, mas não concordam com a necessidade da revolução socialista. Isto é, não concordam com a necessidade de superação do capitalismo. Acontece que há uma incoerência incontornável entre adotar a psicologia histórico-cultural e negar sua referência histórica de desenvolvimento da humanidade. Nessa concepção, defendida pela psicologia histórico-cultural, de domínio da verdade sobre a personalidade e sobre a sociedade, e de domínio da personalidade e da sociedade, está contido o princípio de que o movimento que vai do em si ao para si, isto é, do espontâneo ao intencional, é um processo de desenvolvimento. Esse princípio estava muito claro, por exemplo, na concepção que Vygotsky tinha da adolescência como um momento privilegiado nesse movimento do em si ao para si na vida do ser humano. Uma citação de Vygotsky, abre aspas. Para expressar melhor a diferença entre a criança e o adolescente, utilizaremos a tese de Hegel sobre o ser em si e o ser para si. Hegel dizia que todas as coisas existem no começo em si, mas que a questão não se esgota aí, e no processo de desenvolvimento o ser se converte em um ser para si. O homem, dizia Hegel, é em si uma criança, cuja tarefa não consiste em permanecer no abstrato e incompleto em si, mas em ser também para si, isto é, em converter-se em um ser livre e racional. Pois bem, prossegue Vygotsky, essa transformação da criança, o ser humano em si, em adolescente, o ser humano para si, configura o conteúdo principal de toda a crise da idade de transição. Fim da citação. Essa concepção vygotskiana do desenvolvimento psíquico estava também evidente, bastante evidente, aliás, em sua teoria sobre a importância do uso de signos no desenvolvimento do psiquismo humano. Como se sabe, na obra A História do Desenvolvimento das Funções Psíquicas Superiores, Vygotsky considerou o uso de signos e o uso de ferramentas como processos subsumidos a um conceito mais amplo, o de atividade mediadora. Ao assim proceder, Vygotsky apoia-se explicitamente na análise do processo de trabalho feita por Karl Marx em O Capital e na análise feita por Hegel em A Enciclopédia das Ciências Filosóficas, onde Hegel analisa
a astúcia da razão como mediação entre a finalidade subjetiva e a realidade objetiva. Vejamos como o próprio Vygotsky explicita essas referências. Citação, abre aspas. Hegel atribuía, com todo fundamento, um significado mais geral ao conceito de mediação, considerando-o como a propriedade mais característica da razão. A razão, diz Hegel, é tão astuta como poderosa. Em geral, a astúcia consiste em que a atividade mediadora, ao permitir aos objetos atuarem reciprocamente uns sobre os outros, em concordância com a sua natureza, e se consumirem nesse processo, a razão não toma parte diretamente nele, porém leva a cabo seu próprio objetivo. Prossegue então Vygotsky. Marx cita essas palavras de Hegel ao tratar das ferramentas de trabalho e diz que o homem utiliza as propriedades mecânicas, físicas e químicas das coisas que emprega como ferramentas para atuar sobre outras coisas de acordo com seu objetivo. Fim da citação. No parágrafo seguinte a esse, Vygotsky esclarece que o uso de ferramentas e o uso de signos não esgotam todas as dimensões do conceito de atividade mediadora e que seria possível enumerar muitas outras atividades mediadoras, já que o emprego das ferramentas e dos signos, diz Vygotsky, não esgota a atividade da razão. O aspecto imediatamente invisível da teoria vygotskiana sobre o uso de signos é o fato de eles serem mediadores entre o ser humano e seu próprio psiquismo. Mas há também outro aspecto, que é o do caráter mediador da astúcia da razão no uso das ferramentas, dos signos e de outros meios que o ser humano empregue para atingir os fins de suas ações. No processo de trabalho, o ser humano coloca em ação as forças da natureza para que elas ajam umas sobre as outras, modifiquem-se umas às outras, chegando a um resultado que foi previamente estabelecido pela mente humana. Nesse processo, como explicado por Marx, os seres humanos transformam não apenas a natureza, transformam também a si mesmos. Nada disso seria possível se a mente humana não se apropriasse da lógica objetiva dos processos naturais. Alexis Nikolaevich Leontiev, no livro O Desenvolvimento do Psiquismo, assim formula essa questão, abre aspas. O golpe do machado submete as propriedades do material de que é feito esse objeto a uma prova infalível. Assim se realiza uma análise prática e uma generalização das propriedades objetivas dos objetos segundo um índice determinado, objetivado no próprio instrumento. Assim, prossegue Leontiev, é o instrumento o portador da primeira verdadeira abstração consciente e racional, da primeira generalização consciente e racional. Fim da citação. Isso, porém, não deve ser entendido como um ato isolado, mas como um longo processo social. Para atingirem a capacidade de produzir um instrumento verdadeiramente eficaz, os seres humanos realizam inúmeras tentativas, sendo algumas bem-sucedidas, outras não, obtendo-se por vezes resultados inesperados, que exigem a revisão das ideias previamente existentes sobre determinado campo dos fenômenos da realidade. Para que a ação modificadora da realidade objetiva tenha chances de êxito, é necessário que o pensamento se modifique constantemente entre o plano original de ação e os resultados parciais que são obtidos no andamento da própria ação, de maneira que possam ser realizadas a tempo as correções de curso, bem como as mudanças nas estratégias e nos meios empregados. Alcançados os objetivos da atividade e dessa forma transformada a realidade objetiva, essa intervenção humana põe em movimento uma série de processos que muitas vezes passam a ser objeto de
novas ações humanas. Marx escreveu nos Grundrisse que o ser humano não pode dominar as relações sociais antes de tê-las criado. E escreveu, em O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que os seres humanos fazem a história, mas não a fazem como querem, e sim em circunstâncias determinadas. Essas circunstâncias são herdadas das gerações passadas, portanto, também elas, essas circunstâncias, resultantes da atividade humana. Trata-se da dialética entre a necessidade e a liberdade, ou, nos termos que Lukács empregou em A Ontologia do Ser Social, a dialética entre causalidade e teleologia. Os seres humanos agem a partir de circunstâncias com as quais se deparam, estabelecem objetivos, fazem planos, traçam estratégias e põem em movimento os recursos disponíveis para transformar a realidade, atingindo algo diferente do que antes existia. Isso desencadeia novos processos que estabelecem novas necessidades, novos desafios, para cujo enfrentamento os seres humanos constroem novos planos e assim por diante, num processo que não tem fim enquanto exista a humanidade. Em tudo isso, o objetivo primeiro é transformar a realidade para satisfazer as necessidades humanas, mas é alcançado também um outro resultado, não necessariamente almejado no início do processo, qual seja a transformação dos próprios seres humanos. O ser humano não criou a lança para desenvolver suas habilidades e fazer disputas de lançamento de dardos, mas o uso da lança desenvolveu as habilidades humanas, o que, com o desenrolar histórico-social, acabou tornando-se um fim em si mesmo. É por isso que Marx escreveu nos manuscritos econômico-filosóficos que os 5 sentidos humanos são um produto da história social. Em ambos os processos, o de transformação da natureza e do próprio ser humano, o desenvolvimento pode ser caracterizado como um movimento no qual as transformações ocorrem no início na forma do em si, passando depois a se realizarem como transformações para si. A astúcia da razão não consiste, portanto, em se adaptar à realidade tal como ela se apresenta, nem em tentar construir o mundo a partir da fantasia sem vínculos com o real, mas em analisar o movimento e as contradições da realidade de maneira a conhecer as possibilidades de transformação e estabelecer estratégias de condução dessa transformação em direção à concretização daquela que, entre as alternativas possíveis, seja a melhor para os seres humanos. Se concordarmos com Vygotsky nessa subsunção do uso de signos ao conceito de atividade mediadora, é pertinente indagarmos. Em que consiste nesse caso, no caso do uso dos signos, a astúcia da razão? Quando me referi ainda agora ao constante movimento do pensamento entre o plano originalmente estabelecido e os resultados da ação em andamento, procurei destacar o caráter dinâmico de permanente transformação, não só da realidade sobre a qual agem os seres humanos, mas também dos instrumentos empregados nas ações transformadoras, bem como dos planos, das estratégias e com o mesmo grau de importância a transformação da própria mente humana. Se por um lado a astúcia da razão é fundamental para a transformação do mundo objetivo segundo metas estabelecidas pelos seres humanos, por outro, a própria razão astuciosamente se transforma nesse processo. A astúcia da transformação racional da própria razão consiste em usar recursos externos à mente humana para dirigir os processos mentais, ou seja, a mente humana obriga a si mesma a agir em determinadas direções.
Diga-se de passagem que essa tese já estava presente na obra de Vygotsky desde o livro Psicologia da Arte, no qual a arte é entendida por Vygotsky como um recurso que a sociedade emprega para transformar a subjetividade dos indivíduos, levando-os a vivenciarem, na recepção das obras artísticas, a vida humana representada de maneira condensada, transcendendo-se assim os limites da superficialidade, do pragmatismo e do imediatismo que marcam a cotidianidade. A arte, a ciência e a filosofia sintetizam a experiência histórico-social, constituindo-se em mediações que aumentam as possibilidades de domínio pelos seres humanos das circunstâncias externas e internas a partir das quais eles fazem sua história. Nessa perspectiva, entendo que a teoria da atividade é, antes de tudo, uma teoria sobre o movimento dialético entre a atividade humana objetivada nos conteúdos da cultura material e não material e a atividade dos sujeitos, que, sendo seres sociais, só podem se desenvolver plenamente pela incorporação à sua vida das objetivações historicamente construídas pelo gênero humano. Uma das características do fenômeno social da alienação é, segundo a teoria marxista, a de que os seres humanos, em determinadas circunstâncias sociais, não sejam capazes de controlar os processos que eles mesmos colocam em movimento. Como citei anteriormente, Marx afirmou que os seres humanos não podem dominar as relações sociais antes de tê-las criado. Entretanto, a própria teoria de Marx nos mostra que os seres humanos precisam dominar as relações sociais, ou seja, precisam passar da socialidade em si à socialidade para si. Isso vale para todos os fenômenos culturais, incluindo-se a relação entre o ser humano e a natureza, que é uma relação fundamentalmente sociocultural. Como já nos mostrou Demerval Saviani, a educação escolar é a melhor forma já criada pelos seres humanos de produção nos indivíduos dos atributos que definem os níveis mais desenvolvidos que o gênero humano já alcançou em sua história até aqui percorrida. Retomamos assim a questão posta ao início desta apresentação, a do critério de desenvolvimento. Em termos do desenvolvimento psicológico, a teoria da atividade nos fornece uma resposta muito clara, a de que o indivíduo será tão mais desenvolvido psicologicamente, quanto mais ele seja capaz de conduzir de forma racional e livre seus processos psicológicos por meio da incorporação à sua atividade mental da experiência psíquica humana corporificada e sintetizada na cultura. A própria existência do ser humano mais desenvolvido é necessária ao desenvolvimento psicológico desde a infância. Vygotsky compartilhava do princípio sintetizado por Marx na famosa sentença: a anatomia humana é uma chave para a anatomia do macaco. Vygotsky afirmou, no manuscrito de 1929, que se o desenvolvimento intrauterino não precisa da interação com o ser mais desenvolvido, o mesmo não acontece com o desenvolvimento cultural da criança. Nesse caso, não só o ser mais desenvolvido é uma chave para compreendermos o processo de desenvolvimento, como também é a interação entre o menos desenvolvido e o mais desenvolvido que gera o desenvolvimento. Mas, como a própria teoria da atividade também nos mostra, os fenômenos psíquicos são uma parte de um todo maior, o da vida social. Isso significa
que essa condução racional e livre dos processos psíquicos depende da condução igualmente racional e livre da própria vida em sociedade, que por sua vez depende, como afirmou Vygotsky em passagem já citada aqui, do domínio da sociedade pelo conjunto da humanidade. Com o aguçamento das contradições do capitalismo e o consequente acirramento da luta de classes, a burguesia intensifica o uso de todos os recursos possíveis para não permitir o avanço na luta pela socialização dos meios de produção. Nesse contexto, a educação escolar dos filhos da classe trabalhadora é constantemente reestruturada em todos os seus níveis, desde a educação infantil até o ensino superior, num complexo jogo político e ideológico, cujo objetivo, por parte da classe dominante e dos intelectuais a seu serviço, é o de assegurar que os conteúdos ensinados e aprendidos na escola pública se limitem ao que é demandado pela reprodução da divisão social do trabalho e da concepção burguesa de sociedade, de conhecimento, de vida humana e de individualidade. Em poucas palavras, que a educação escolar se limite à adaptação. A perspectiva da teoria da atividade é, porém, bastante distinta, e Alexis Nikolaevich Leontiev foi bastante claro no livro Desenvolvimento do Psiquismo em sua crítica à centralidade do conceito de adaptação na psicologia burguesa. Citação de Leontiev, abre aspas. A despeito das concepções capitalistas do desenvolvimento ontogenético humano como uma adaptação ao meio, esta adaptação não constitui de modo algum o princípio desse desenvolvimento. Ao contrário, prossegue Leontiev, o progresso no desenvolvimento do indivíduo pode consistir em ir além das limitações desse meio imediato e não numa adaptação às mesmas, que em tais circunstâncias tornam-se empecilhos à expressão mais plena possível da riqueza das verdadeiras características e capacidades humanas. Eis porque falar da adaptação do indivíduo ao seu meio social é, no mínimo, ambíguo, tanto no aspecto social como ético. Fim da citação. Isso não quer dizer que os processos de adaptação não se façam necessários em várias circunstâncias da vida humana, assim como também são necessários em vários momentos processos de resistência a determinadas mudanças. Mas nem a adaptação, nem a resistência podem ser princípios de uma educação verdadeiramente voltada para o pleno desenvolvimento dos indivíduos. Eu vou repetir. Nem a adaptação, nem a resistência podem ser princípios de uma educação voltada para o pleno desenvolvimento dos indivíduos. Esse princípio deve ser o da transformação revolucionária, que encontra sua melhor expressão na categoria de catarse, que Saviano incorporou de Gramsci para delinear o método da pedagogia histórico-crítica, e que tanto Vygotsky como Lukács empregaram para analisar os efeitos das obras de arte sobre os indivíduos. Uma maneira breve, mas esclarecedora de se ilustrar essa transformação revolucionária, que deve ser o princípio orientador da atividade educativa, encontra-se na análise que Vygotsky faz de duas lendas bíblicas. Uma dessas lendas é a da multiplicação dos peixes e dos pães. Segundo essa lenda, Jesus teria mandado alimentar uma grande multidão com 5 pães e alguns poucos peixes, que não apenas teriam sido suficientes para alimentar a todas as pessoas, como também, ao se recolherem os restos, teriam sido enchidos 12 cestos. Vygotsky então argumenta, abre aspas, aqui o milagre é apenas quantitativo.
1000 pessoas que se saciaram, mas cada uma comeu apenas peixe e pão. Pão e peixe. Não seria isso, indaga Vygotsky, o mesmo que cada uma delas comia cada dia em sua casa, sem qualquer milagre? A outra lenda bíblica é a do primeiro milagre que Jesus teria realizado. Estando numa festa de casamento, ele é então procurado por sua mãe, preocupada por ter acabado o vinho. E Jesus ordena que se encham vários recipientes com água e ele então transforma em vinho. No primeiro milagre, houve apenas uma multiplicação daquilo que as pessoas já comiam todos os dias. No outro milagre, houve uma transformação qualitativa. Em ambos, partiu-se de algo que existia, mas a diferença está que, no caso da transformação da água em vinho, foi produzido algo novo e superior. Boa parte da educação escolar contemporânea, fortemente marcada pelas concepções pedagógicas, tem o chamado de pedagogias do aprender a aprender, limita-se a multiplicar o mesmo pão, o mesmo peixe que os alunos já consomem na sua vida cotidiana. A teoria da atividade, incorporando-se à pedagogia histórico-crítica, pode contribuir para que a educação escolar tenha na formação e na vida das novas gerações de seres humanos outro significado, o da transformação da água em vinho. Obrigado.